Good day, mate. Hi, guy. G'day, mate. Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá e criei esse vlog depois que eu voltei, trazendo informações sobre a Austrália, notícias, curiosidades, como as coisas funcionam lá. E eu queria deixar 2 recadinhos. Um é que eu não me importo que você coloque numa velocidade mais alta para assistir meu vídeo, porque eu sei que eu falo meio devagar, e se você colocar numa velocidade alta, vai parecer que eu tô falando normal, tá? Então, não tem problema para mim não, viu? Não deixa de assistir só porque eu falo devagar. Coloca na velocidade mais alta. E porque tem bastante dica legal, bastante informação. Uma outra é que eu estou dando aulas de inglês e online, e aí todas as informações estão lá no meu Facebook. O meu Facebook está aqui na descrição do vídeo, mas eu vou deixar aqui também o QR Code com o meu WhatsApp para quem quiser entrar em contato de repente, né? E aí a gente conversa. Hoje eu queria falar sobre a compostagem e o sistema fogo na Austrália. Mas o fogo de incêndio eu vou falar num outro vídeo que eu já preparei, que eu vou, talvez faça hoje, talvez faça outro dia, porque hoje tá meio corrido. Mas esse fogo de hoje, que eu vou comentar hoje, são as iniciais de Food Organics and Garden Organics. Então, como eu já fiz um outro vídeo falando sobre os recicláveis e o lixo na Austrália, a Austrália tem a meta de reduzir pela metade o desperdício de alimentos e a quantidade de resíduos orgânicos para aterros sanitários até 2030. Então, ela tem uma meta de 2030, que está pertinho, né? De reduzir muito os resíduos que eles têm lá, o lixo, os recicláveis. Então, eles têm um monte de medidas para organizar essa parte aí de coleta, né, de resíduos e de recicláveis e tudo mais. Então, para que ela consiga atingir essa meta, ela tem usado a compostagem como estratégia a nível nacional. E o que é a compostagem? A compostagem é um método sustentável para reduzir o lixo e diminuir a emissão de metano. Porque todo aquele lixo que é jogado nos aterros sanitários, né? Porque o caminhão passa recolhendo e daí joga naqueles lugares todo aquele amontoado de lixo, acaba produzindo muito gás metano. Então, como é que a compostagem funciona? A compostagem é um processo biológico de reciclagem de resíduos orgânicos. Então, os resíduos orgânicos são restos de alimentos, folhas de árvores, né? De plantas, cascas de frutas e legumes. Esses são os resíduos orgânicos. E aí, a compostagem funciona assim: através da decomposição, eles colocam um local e esses resíduos, eles se decompõem através de micro-organismos, bactérias e fungos que criam mesmo, né? Normalmente
A gente não deixa o lixo muito tempo, porque fica mal cheiroso exatamente pela produção dessas bactérias e fungos. E também pode-se usar minhocas. E aí, todo esse material, esse resíduo orgânico, se transforma em adubo. Mas vai ficar mais fácil de entender mais para frente. Então, a Austrália implementou esse sistema FOGO, que são as iniciais de Food Organics and Garden Organics. São os restos de comida e os restos da jardinagem, de folhas que você tira da árvore, que você não vai precisar mais, né? E aí, esse sistema ela implementou para recolher os restos de comida e resíduos de jardins que antes eram descartados no lixo comum, e sendo descartados no lixo comum, eles eram jogados no aterro sanitário. Então, o sistema consiste em colocar esses restos no bin, né, no container de lixo, lá se chama bin, com a tampa verde. Então, lembra que eu fiz um vídeo falando sobre o recolhimento do lixo, que tinha um container com a tampa vermelha, que é para o lixo comum, e tem um container com a tampa amarela, que a gente coloca os recicláveis. E aí passa um caminhão de lixo, pega os da tampa vermelha, vem outro caminhão e pega os da tampa amarela. Normalmente eles passam no mesmo dia, mas o caminhão dos resíduos orgânicos passa toda semana, uma vez por semana, e o de recicláveis passa a cada 2 semanas. Então, eles criaram esse outro container que tem uma tampa verde, que ele é reservado para que se coloque, então, cascas de frutas, de legumes, ou restos de frutas e legumes, e folhas secas, folhas não só secas, folhas mesmo, restos de quando você faz a jardinagem. Normalmente, a pessoa que vem podar árvores, podar plantas, ele acaba tirando vários galinhos, às vezes a folha ainda está verdinha, mas precisa ser tirada, e tudo isso é jogado no lixo, né? E ele pode fazer parte, então, dessa compostagem. As outras coisas, por exemplo, o resto de comida, comida mesmo que a gente cozinha, né? Que não seja frutas ou legumes ou cascas dessas frutas e legumes, essas comidas aí tem que ser jogada no lixo orgânico mesmo. Não pode ser, não dá para se fazer a compostagem para produzir fertilizantes com aquelas comidas, não. Então, como eu já comentei anteriormente, o bin da tampa amarela é para recicláveis e o da tampa vermelha é para todos os outros resíduos. O da tampa verde fica para as cascas de legumes e frutas e as folhas. Na maioria das escolinhas na Austrália, existe uma pequena horta. Eles têm normalmente uma pequena horta nas escolinhas e um pequeno sistema de compostagem usando minhocas. É um ótimo meio de ensinar às crianças conceitos como noções primárias de biologia, né? Quando eles plantam, ver a planta crescer, eles acompanham, eles colocam água. Então, e aí já se vai explicando também os processos, né? Estimular a curiosidade, porque
eles vão ver a planta crescendo, eles ficam curiosos de saber como aquilo funciona. O interesse científico, né? Afinal, eles querem saber o porquê, e aí é explicado o porquê. Também é bom para desenvolver a responsabilidade, porque aí a criança tem não só a responsabilidade de colocar água na planta, como a responsabilidade de cuidar da planta, de ter cuidado. Porque muitas vezes a horta fica no local onde eles brincam. Então, é dada essa responsabilidade que eles podem brincar até um limite onde não vai danificar a planta, né? Então, é bom também para desenvolver responsabilidade e a responsabilidade de saber que tem que colocar água na planta todos os dias, ou dependendo da planta, um dia sim, um dia não, exatamente para que ela não morra, né? Então, tem a responsabilidade de cuidar daquela planta. Também é bom para fortalecer a consciência ambiental, é óbvio, né? Isso é muito, tem se batido muito nessa tecla para as crianças, da consciência ambiental. E além da diversão, é claro, porque qualquer coisa que eles vão fazer, eles se divertem, né? E aí eles já brincam com água, e eles veem as cores dos produtos, às vezes frutas. Teve uma escolinha que eu fiz estágio que tinha pé de limão, e aí eles viam o limão, então, se formando, né, aquela bolinha verde, e aí a gente trabalhava cores com isso, as folhas, o formato e o nome da fruta, né. E nessa última escola que eu trabalhei, na Kenmore Hills Early Learning, então nós tínhamos lá algumas galinhas, se eu não me engano 3 galinhas, essas galinhas botavam ovo, então muitas vezes um modo de fazer a criança não chorar quando chegava na escola, por exemplo, porque muitas vezes quando os pais deixam, elas choram, porque ainda é muito cedo, de manhã, elas querem ficar com os pais e tal, mas logo depois elas param. Mas muitas vezes o meio era, vamos lá ver as galinhas, vamos ver se as galinhas botaram ovo hoje e tal. Então, a gente servia um lanchinho no meio da manhã para as crianças e um lanchinho no meio da tarde, e normalmente tinha frutas nesse lanche, e às vezes sobravam algumas frutas, então a gente juntava essas frutas, a gente incentivava as crianças a separarem, se elas sobrassem algumas frutas no prato delas, separava, e aí a gente colocava ou na composteira ou dava para as galinhas também, porque era uma quantidade muito grande, né? A composteira era pequena, era mais para dar uma noção de consciência ambiental para as crianças. Mas eram muitas crianças, então dava muitas frutas, sobrava muitas frutas, muitas vezes, né? E aí a gente acabava dividindo com as galinhas, que também é um meio de você não colocar no lixo e não tá poluindo o ambiente, né? Então, vamos ver como é que se faz uma composteira, porque dá pra gente fazer em casa, principalmente numa casa que tem poucas pessoas, que sobra pouca comida, então dá perfeitamente para fazer e produzir o seu próprio fertilizante, que é bom. Inclusive, se você tiver uma hortinha, por exemplo, aí você pega as folhas daquela horta, você come, muitas vezes tem algumas que não dá para comer, ou às vezes dá demais e você acaba tendo que jogar fora. E
E aí você coloca ali na composteira, consegue um fertilizante para plantar de novo, né? Eu me lembro que eu morei numa casa que tinha um pé de tangerina, mas dava tanta tangerina. Na época de tangerina, eu subia lá e tirava sacolas e sacolas, que ela ficava cheia. A gente chupava tangerina até enjoar, dava para um monte de gente e dá de monte. Então, muitas vezes sobra assim, né? E aí também uma vez eu me lembro que eu fiz uma abóbora e eu simplesmente falei, eu não vou jogar no lixo a semente da abóbora. Fui lá tinha um quadradinho de terra no fundo do quintal, era uma coisa assim de 2 metros quadrados, era bem pequeno, e joguei ali na terra as sementes daquela abóbora. Joguei na terra as sementes daquela abóbora e nasceu um monte de abóbora, espalhou pelo jardim, saía fora da parte da terra, de tanta abóbora que deu naquela terra ali. E então, quando a gente planta, dá muito, principalmente se tiver adubo, né? Se tiver um fertilizante. Então, como é que a gente faz para montar essa composteira? Existem algumas caixas que já são vendidas, apropriadas para fazer isso e tal. Se você comprar as caixas, é só montar, e só que elas saem um pouco mais caras do que você fazer, né? E para fazer não precisa de muita coisa, você precisa de 3 caixas plásticas escuras que se encaixem. Então, elas podem ser grandes, podem ser menores, você só precisa de 3 e que elas vão ficar uma sobre a outra, de maneira que não sobre espaço, né? Não tenha um vão para ficar entrando ar e tal, porque o negócio é um processo químico, né? Então, tem que ser feito certinho. Você precisa de algumas minhocas, dá uma caçada de minhocas no jardim, e você precisa de uma furadeira ou algo que possa, com que você possa fazer furos nas caixas, né? Porque as caixas precisam ter furos. 2 delas, tá? Uma não vai ter furos. Você precisa de matéria seca, você precisa de ou folhas secas, ou palha, ou serragem. E os resíduos orgânicos, é lógico que vão ser produzidos aí, conforme você for comendo as frutas, os legumes e tal, então vai juntando esses resíduos. Mas dá para fazer a montagem antes e aí jogando os resíduos depois. Como é que a gente faz? As 2 caixas de cima devem ter pequenos furos no fundo para que as minhocas e o líquido passem para a outra caixa. E para que o ar circule também. Então, tem que ter furos em volta e tem que ter furos embaixo, no fundo. A última caixa de baixo não deve ter furos, nem do lado, nem no fundo, porque ela serve para coletar o adubo líquido, porque vai sair um líquido ali que é muito nutritivo. Na caixa do topo, você coloca uma camada de terra preta ou composto pronto para minhocas e coloca as minhocas ali. As minhocas ficam na terra, né? Então, precisa dessa camada de terra. Aí, sobre a camada de terra, coloca os restos de comida, de frutas, de cascas de frutas, ou cascas de legumes, ou restos de frutas e legumes. Comida não vai ali. Então, aí tá lembrando aqui que carnes e derivados de leite não podem ser colocados lá, que vai acabar matando
as minhocas e vai estragar todo o processo, né? Então, é sempre cascas e restos de frutas e legumes. Sempre cobrir os resíduos com uma camada generosa de matéria seca, serragem ou folhas. Então, você coloca lá esses resíduos e daí cobre para evitar mau cheiro e evitar insetos, tá? Que no lixo também a gente tem que colocar a tampa, né? Então, dá uma cobrida ali com a serragem ou com folhas secas. Quando a caixa do topo estiver cheia, daí você passa ela para o segundo lugar, coloca ela no meio e pega a que estava no meio, coloca em cima e vai colocando os materiais nessa outra. As minhocas que estavam embaixo, não tem necessidade de colocar novas minhocas ou de procurarem elas ali para passar para cima. Aqueles furos que foram feitos no fundo da caixa, elas vão achar o caminho da comida e vão subir lá para a caixa de cima e vão chegar onde elas têm que chegar. E aí a última caixa, então, vai armazenar um líquido altamente nutritivo que pode ser usado como fertilizante. E você, então, usa esse líquido, esvazia quando houver necessidade ou quando estiver cheio e volta a colocar aquela caixa de baixo para que junte mais líquido. Agora, já o método que a Austrália está usando de coleta de todas as pessoas, usando aquele container da tampa verde, né? Aí esse funciona de um modo diferente, porque essa composteira que eu estava falando, ela é a nível domiciliar, ela é para poucas pessoas e ela tem um manejo mais fácil. Já essa grande quantidade de resíduos que são coletados pelos caminhões, eles precisam de um processo diferente, e aí esse processo funciona assim. Os resíduos coletados pelo sistema Fogo, Food Organics and Garden Organics, não vão para aterros, tá? Então, o lixo normal, o lixo do container da tampa vermelha, vai para o aterro e vai ter que se decompor lá. Se eles fossem para lá, eles gerariam gás metano, que é um gás muito perigoso, porque ele potencia o efeito estufa. E o efeito estufa na Austrália é uma grande preocupação, né? Camada de ozônio e tudo mais. Então, em vez disso, eles são levados para instalações de compostagem industrial, onde serão processados. Ele é colocado em fileiras e sob altas temperaturas. Então, ele fica ali sob a temperatura de 55 a 65 graus centígrados. Não foi especificado como é que eles chegam a essa temperatura. Eu sei que no centro da Austrália faz muito calor, então pode ser que esses resíduos sejam levados para lá e, dependendo do local que eles coloquem, possa chegar a essa temperatura, mas em algumas épocas do ano, não é o ano todo também que faz esse calor todo lá. Então, também não foi assim explicado como chegam a essas temperaturas, mas eles devem ter algum processo, porque fica ao ar livre. Então, não é uma estufa que é colocado para chegar a essa temperatura. Mas pode ser que eles aqueçam por baixo, né? Aí, depois de algumas semanas, então, dá para ver aqui na foto, né? Como é colocado. Ele está no ar livre, então não sei como eles chegam a essa temperatura. Depois de algumas semanas, ele é revirado para garantir que a decomposição seja completa.
Então pode ser que o aquecimento venha de baixo mesmo. E depois de mais algumas semanas, aí o material já está pronto para ser usado como fertilizante. O processo leva por volta de 8 semanas. Quando chega lá no aterro, ele passa por um processamento que é como se ralasse, né? Se moesse. Então, todas aquelas sobras de alimentos e folhas, de alimentos não, de frutas e legumes e de folhas, passam por aquela máquina e acabam se misturando, acaba sendo moído, então vai sobrar esse pó, e daí esse pó passa por esse processo de aquecimento que vai transformá-lo em fertilizante. E o que acontece com esse fertilizante, que é o produto final do sistema fogo? Ele é vendido tanto em sacos para varejo, quanto a granel para compradores industriais. E ele custa, em média, $40 a tonelada, ou seja, 4 centavos o quilo. Então, é um fertilizante barato, porque ele custou ali o processamento, né? Os equipamentos que foram usados para o processamento e o aquecimento que ele passa, as pessoas que trabalharam ali, mas como a matéria-prima não custa nada, porque vem do lixo, então isso barateia muito o preço final, né, do produto. Ele também é usado pelo próprio governo, que o processa em parques, todos os locais que o governo tem que cuidar. Tem muito verde na Austrália, tem árvores em todas as ruas, tem muitos parques, tem muitas áreas verdes. E aí, necessitando desse fertilizante, o próprio governo usa, ele não tem, né? Ele não tem que comprar. E ele é usado, inclusive, em estádios esportivos, para manter o gramado verdinho lá, bonitinho. Eles usam esse fertilizante. E algumas prefeituras até promovem um retorno ao cidadão, ou seja, quem contribuiu com detritos tem direito a uma certa quantidade de fertilizante de graça. Embora pagar 4 centavos o quilo não seja quase nada, né? Mas isso incentiva a população a participar do programa também. Lá, muita gente tem hortas, tem sempre alguma coisinha plantada no quintal. Os quintais lá tem muita grama. Não é comum ter um cimentadão ou piso no quintal todo, como em muitos lugares aqui no Brasil. A minha casa mesmo tem um jardinzinho na frente e o restante é só piso. Lá não, lá se usa muito gramado, então se usa muito fertilizante, e aí eles podem chegar ao fertilizante dessa maneira, né? É uma boa ideia. Então, tem um vídeo feito pela ABC News que mostra um pouco do processo de compostagem. Esse vídeo foi feito num local onde se fazem compostagem, na cidade de Albany, em Western Australia. Western Australia é aqui, que eu tô mostrando aqui no mapa, é uma cidadezinha ali bem ao sul, né, que eu circulei ali de vermelho, e fica aí nesse estado. E o Western Australia fica, né, a oeste, já a palavra é Western, oeste, né, é o oeste da Austrália. E ela fica bem ao sul, então fica a sudoeste. Então,
esse vídeo mostra como é feita a compostagem, e aí vamos assistir que eu volto já já. Well, working here is good, you know, it's interesting to see it from the start to the finish, see a product come from rubbish. We've been pretty happy with the take-up. It's pretty well on par with the quantities that we thought, and hopefully going forward they'll ramp up as people adopt better practices. Some of the things we don't like dealing with are nappies, because we get lots and lots of nappies. Plastic bags, plastic bottles, just plastic things. Doesn't matter how big things are or how stinky they are, meat, whatever. We don't like plastic. Então, deu para ver que as pessoas trabalhando lá alertam para a separação correta do lixo, para que não coloquem lixo comum nas lixeiras de tampa verde, porque tem pessoas que não fazem aí muita distinção, né? Ou até se confundem, não sabem bem para que serve esses containers de tampa verde, então acabam colocando qualquer coisa, né? Inclusive tem um senhor aí que reclama que colocam plásticos, né? Então o plástico deveria ir no container de recicláveis, mas tem gente que coloca lá naquela lixeira, porque não tem um pingo de consciência, e aí ele pede que não seja colocado, porque eles estão fazendo isso exatamente para melhorar o meio ambiente, e não tem nada que eles possam fazer com plástico ali, né? Então é isso, uma boa ideia o que fazem lá na Austrália. Eu acho que é uma ideia que poderia ser copiada, né? De como se lida com o lixo lá e com esses detritos. As pessoas podem fazer em casa também. Eu não sei se aqui tem nas escolinhas, mas eu acho que também é uma boa ideia para ensinar as crianças. E lá é bem comum nas escolinhas. E é isso que eu queria trazer, uma informação de como algumas coisas funcionam lá. Obrigada por assistir e bye bye.